Olá, sejam bem-vindas. Há algumas semanas, várias mulheres me chamaram pedindo para mim falar um pouquinho mais sobre os Yoni Eggs, sobre a constelação uterina, porque tem muitas dúvidas, nunca ouviram falar, ou já utilizaram, seja comigo, seja com outra terapeuta de Yoni Eggs, mas ainda assim fica algumas dúvidas, como prosseguir após um processo de acompanhamento. Também é uma das maiores dúvidas, né? Quando a gente inicia um processo de ONIEX. Primeiro, tá? Eu quero trazer para vocês o porquê que eu estou trazendo esse processo dos ONIEGs. E a Gabi sempre trabalhou com constelação sempre foi minha referência. E como assim agora que eu estou falando sobre constelação uterina? Como assim constelar meu útero, né? Você já deve ter ouvido falar muito por aí, tanto no meu Instagram, ou em conversas comigo, ou com outras terapeutas, que o nosso útero ele guarda memórias. Nosso útero ele não foi feito apenas para gerar um filho, uma criança, um ser, né? E também para sangrar uma vez por mês. Muito pelo contrário, nós temos um poder de geração de vida que nos é ensinado e não é falado sobre isso também. E, fora isso, o nosso útero, ele guarda muitas memórias. Tudo aquilo que a gente engole, que a gente não fala, fica, de alguma forma, essa memória em nós. E nas mulheres, isso se acumula muito nessa região. Tudo aquilo que se manifesta no físico começou primeiro no emocional. Antes começou no emocional e depois vem para o físico. Então, por isso que muitas vezes nós mulheres temos crise de candidíase de repetição, que a gente não consegue curar, já foi no médico várias vezes, já fez inúmeros tratamentos, e isso sempre volta, porque todas as nossas doenças, ela tem uma causa emocional. Isso significa que só trabalhando emocional às vezes resolve? Não. Isso não exclui a necessidade de nós irmos no médico, de às vezes precisarmos de medicação, nada disso. Só que quando a gente trata só o físico e esquece do emocional, nós não estamos tratando a origem daquilo que acontece na nossa vida. E isso não se trata apenas de questões de doenças ginecológicas, mas também de questões relacionadas a sexualidade, a falta de lubrificação, dificuldade de ter relação sexual, orgasmo, dor na hora do sexo, a nossa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa energia feminina e com a nossa energia masculina, com a questão da nossa criança interior, as memórias que a gente carrega das nossas mães, das nossas avós, muito se acumula nessa região do nosso corpo. E a constelação uterina vem para trabalhar isso, vem para trazer uma nova frequência, uma nova informação para o nosso corpo, para o nosso emocional. Então, além de fazer todo o processo de limpeza daquilo que a gente carrega de forma emocional e energética no nosso útero, no nosso canal vaginal, a gente também trabalha as emoções que dão base para tudo aquilo que se manifesta no nosso corpo e na nossa vida, nossos relacionamentos em geral, na nossa relação com os nossos ancestrais, nossos relacionamentos amorosos. Então, os Yoni Eggs, a constelação uterina, é para tudo isso, tá? Eu iniciei nos Yoni Eggs há um tempo atrás. Eu já tinha feito várias sessões de constelação familiar, já tinha feito hipnose, já tinha feito várias coisas, só que eu ainda tinha muitas dificuldades em relação à minha sexualidade. Eu fui em busca dos Johnny Eggs, antes de trabalhar com os Johnny Eggs, eu fui em busca para mim, sem o intuito de trabalhar com isso em algum momento da minha vida. Eu fui, por quê? Porque eu tinha dificuldade de ter prazer na vida. Eu não tinha um orgasmo, eu não tinha lubrificação, eu tinha a dor, né, o vaginismo, então às vezes eu sangrava, e eu já tinha olhado para minha primeira relação sexual, eu já tinha olhado para algumas crenças em relação à sexualidade, já tinha feito massagem tântrica, já tinha feito constelação para isso, já tinha feito hipnose também para isso, e foi remexido em muitas coisas, foi limpo em muitas coisas, tinha melhorado muito, mas eu ainda sentia que tinha coisas que não iam para frente, principalmente a questão de eu assumir quem eu sou e conseguir me desvencilhar, principalmente.
da minha relação familiar de origem. E se desvencilhar não é abandonar, é esse movimento de assumir quem eu sou e conseguir sair da casa da minha mãe, conseguir acreditar que era possível ter prazer na vida, muitas questões, porque a nossa sexualidade, ela não é aquilo que a gente vê em filme pornô ou que ensinaram pra gente por aí. Muito pelo contrário. A nossa sexualidade, ela é um processo de expansão de consciência e ela é muito mais do que aquilo que a gente acredita. Enfim, depois eu vou contar um pouquinho mais dos resultados que eu tive da minha história com os Yoni Eggs, tá? Mas eu sei que tá todo mundo curioso para saber, tá, o que que são esses Yoni Eggs? Como é que utiliza? Como é que eu faço, né? Yoni Egg é isso daqui, ó. Esse daqui é o quartzo rosa, ele parece branco na minha câmera. Eu vou pegar um mais fácil de ver. Ah, esse aqui, perfeito, ó. Isso daqui é um Yoni Egg. Ioni é a palavra em sânscrito para nossa vagina, né? Egg é um eguinho, é um ovo. Ele é um ovo de cristal, é uma gema de cristal. Existem vários tipos. Esse aqui é ametista, esse aqui é obsidiana, tem o quartzo azul, tem o quartzo verde, tem o quartzo transparente, que ele vai parecer branco para vocês, mas ele é transparente, o quartzo rosa, a jaspe vermelha, enfim, tem vários tipos de Yoni Eggs, tá? Como que utilizam o Yoni Egg, né? Nós inserimos isso daqui no nosso canal vaginal. Meu Deus, como assim? Como que eu vou enfiar uma pedra dentro de mim? Como é que isso vai funcionar? Isso vai se perder lá dentro? Isso vai me trazer fungo? Isso vai... Não, nada disso, tá? Todos esses medos eu já tive. Tanto que eu falo para todo mundo que eu inicio o Yoni. Quando eu fui fazer o meu primeiro processo de Yoni, eu falei para minha terapeuta, que virou minha professora, minha mentora, que eu não acreditava que uma pedra inserida em mim podia me ajudar. E eu tinha muito medo que aquilo ficasse preso lá dentro e eu ia ter que ir no hospital retirar. E eu ainda falei para ela: eu moro numa cidade pequena, você conhece essa cidade, ela não é daqui, e eu tenho muito medo que eu faça isso e que eu vire notícia na cidade. E ela simplesmente sorriu e me disse o seguinte: eu vou lhe enviar eles, você começa a usar e depois a gente conversa. Em 30 dias, eu consegui fazer o que eu mais precisava fazer e eu não tinha conseguido em anos, que era finalmente sair da casa dos meus pais e assumir a minha vida. Gabi, mas como assim? Você é consteladora? Você já tinha feito constelação, você sabe como funcionavam as coisas. Como é que tu não conseguia? Porque eu ainda não tinha trabalhado o ponto principal, que era limpar aquelas memórias uterinas que eu carregava. E antes de conhecer os Johnny Eggs, eu nem me dava conta, eu nem olhava para essa questão. Eu renegava totalmente o meu corpo de mulher e o poder que eu tenho de gerar vida, que é gerar dinheiro, criar a vida que eu quero, colocar os meus projetos em prática, ter o relacionamento que eu desejo, olhar para as minhas emoções e me conhecer de uma forma extremamente profunda. Eu já tinha feito muitos movimentos com a constelação, sim. Eu sabia, eu já estava me preparando para fazer esse movimento há muito tempo, mas faltava o pontapé, né? Eu vi. E os Yoni Eggs conseguiram fazer com que eu liberasse alguns medos que eu tinha muito enraizados e todas as memórias que eu carregava aí de vários relacionamentos. Porque quando a gente se relaciona com alguém, nós temos uma relação sexual com alguém, um pouco dessa pessoa fica na gente e um pouco da gente fica nela. E nós, mulheres, carregamos essas memórias no nosso canal vaginal, né? No nosso colo uterino. Então, tudo fica ali. E o nosso corpo todo ele é sistêmico. Além de trabalhar o nosso emocional, o Yoni Egg vai fazer o processo de reflexologia vaginal. Né? Imaginamos que aqui é o nosso canal vaginal, né? O Yoni Egg vai ficar ali no canal vaginal, tá? E ele vai fazer a reflexologia vaginal, que é o quê? Estimular pontos do nosso canal vaginal que conecta com várias partezinhas do nosso corpo, com os nossos rins, com a nossa glândula pineal, com o nosso coração, com a nossa garganta, com, enfim, com vários pontos que a gente tem, tá? Isso é para um momento bem mais aprofundado, é para as mulheres que vão vir por mais ela
daqui a um tempo que eu estou reformulando todo ele, que vão ter aulas, vão ter vários outros processos, ok? Ele fica preso lá dentro? Tem problema dele ficar lá dentro e nunca mais sair? Dele se perder lá dentro? Não, não tem. A maioria das mulheres tem esse medo porque não conhece o próprio corpo, tá? É outro processo, é um processo de conhecer o próprio corpo. Ai, Gabi, mas vai me dar algum fungo, alguma bactéria eu utilizar o Ioneg? Não. Isso aqui é uma gema e ela pode ser inserida, tá? Porque ela não absorve bactérias, muito pelo contrário. Existem ioniegs que nós não podemos utilizar, que são vendidos por aí a rodo, mas são tóxicos para o nosso corpo. Então, também é muito importante nós iniciarmos uma terapia de ioniegs com uma terapeuta que estudou isso, que vivenciou, que conhece os cristais, que sabe o efeito que isso vai fazer no nosso corpo. Fora isso, o Ionieg, ele vai trazer à tona muito das nossas emoções. Aquilo que a gente tem dificuldade em olhar, aquilo que a gente tem dificuldade em lidar, traz também mais tranquilidade, a gente conseguir falar, se expressar. Antes de utilizar o Ionieg, fazer live para mim, nem pensar. Meu Deus, eu não conseguia falar. Por quê? Porque o meu prazer, ele era bloqueado, né? Então, o nosso corpo, ele é todo conectado. Nós temos um eixo que é garganta e canal vaginal. Isso se conecta. Então, se eu recebo prazer, eu consigo expressar isso e falar, eu consigo também me posicionar e me expressar. O Ioniex é todo um universo, constelação uterina é todo um universo gigante e que nós podemos explorar muito, muito mesmo, tá? Gabi, utilizei isso daqui, eu te devolvo? Não. Isso daqui é o único e exclusivo de vocês. Esse daqui é um novo, que chegou há pouco e que vai ser utilizado logo logo por alguma mulher, não sei quem. E quando nós recebemos um INEG, aquilo é nosso, né? O nosso poder pessoal é único e inteiro daquela mulher. Isso não passa para outra mulher, a gente não deixa as outras pessoas ficarem pegando por aí. Aquilo é nosso, simples assim, tá? É assim que ele é utilizado, tá? Como que a gente utiliza, e que horários, de que forma, isso é para cada mulher tem uma particularidade. E que tipo de Unieg que se utiliza? Cada mulher tem uma particularidade. Quando alguém vem fazer um tratamento de Uniegs comigo de constelação uterina, o que que acontece? Eu vou fazer várias perguntas para aquela mulher, coisas relacionadas à ancestralidade, às dificuldades dela, à sexualidade, à alimentação, estilo de vida, como que anda a saúde dela, toda uma análise para mim conseguir direcionar quais Uniegs ela vai utilizar. Ou se é um, ou se é dois, em que período, por quanto tempo, por quantas horas, por quantos dias. Ah, Gabi, eu uso 4 dias seguidos e não tiro? Não. Cada mulher tem uma especificidade. Normalmente nós utilizamos à noite, quando a gente inicia, eu prefiro utilizar à noite, porque nós não temos controle, né, do nosso músculo, do assoalho pélvico. E aí, às vezes, pode ser que a gente use de dia, ele vai caminhando, ele vai caindo, né? Tem mulheres que vão usando e não sai nunca. Ou porque são extremamente controladoras, inserir não consegue fazer com que o movimento do músculo do assoalho pélvico faça esse movimento de sair. Então, são mulheres que geralmente são extremamente controladoras e tem dificuldade de colocar os projetos delas em prática, né? E um Ionieg pode prender e eu não conseguir tirar ele lá de dentro. Isso acontece se nós estamos trabalhando alguma questão, alguma situação que nós não estamos entendendo aquilo que o Ionieg precisa nos mostrar, tá? Eu vou falar isso lá na vivência, vou falar isso também nos atendimentos mais personalizados, né? Porque o que acontece? Quando nós utilizamos o Ionieg, ele vai trazer aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa perceber, para onde a gente precisa ir, que situações, que decisões precisamos tomar. E o acompanhamento é para isso, é para que eu possa trazer para vocês um olhar de análise, para vocês aprenderem a fazer todo esse processo de autoanálise e autoobservação, para perceber que se aquilo que vocês estão sentindo, vocês conseguem identificar a origem disso. Então, o INEG vai trabalhar em tudo isso, né? Trabalha questões de ancestralidade, de relacionamentos passados, infinitas coisas, tá?
Ah, enfim, exemplos práticos, ok? Por exemplo, eu fui iniciar os Yoni Eggs um bom tempo atrás por causa da minha sexualidade, não conseguia ter orgasmo, não conseguia ter prazer, não conseguia ter nada disso, nem lubrificação. Nossa, lubrificação assim era terrível, terrível, nada de lubrificação. E tinha muita dificuldade em expressar, em olhar as minhas emoções, e sentir, né, em lidar com tudo isso. Sempre fui extremamente controladora, sempre tive muito medo de tudo, e eu comecei trabalhando essas questões de medo, de controle, de rigidez, de não conseguir sentir, de não me conseguir conectar com a real sexual, o que realmente é a sexualidade. E isso foi destravando, foi desbloqueando. Em cerca de 30, 40 dias eu consegui fazer o processo de sair da casa dos meus pais, vim assumir a minha mulher e vim para quem eu era, ressignificar várias crenças que prazer não era ruim, que não era errado, que era muito mais daquilo que falavam para nós. E a partir daí a minha lubrificação veio, comecei a sentir prazer na relação, consegui ter um orgasmo pela primeira vez na minha vida, consegui N coisas em relação à minha sexualidade, ao meu corpo. Crise de candidíase de repetição, então, que eu tinha por muito tempo. Alguns anos atrás, antes de utilizar o INR, eu fiquei 10 meses fazendo um tratamento para crises de candidíase de repetição. E crises muito difíceis, de eu não poder usar calça jeans, porque eu inchava terrivelmente e aquilo me consumia. E há muito tempo atrás, eu fui, o médico que estava me tratando na época, ele já tinha me perguntado o seguinte, quando lembro, isso foi mais ou menos em 2014, se eu não me engano, eu estava passando por um processo, um relacionamento bem difícil, e com várias traições, com problema profissional, problema com dinheiro, estava com muitas questões difíceis na vida, e eu fui no médico porque eu estava com uma crise de candidíase, ele me deu um tratamento. 30 dias depois eu voltei. Não deu 30 dias, eu voltei, porque eu acordei de manhã totalmente inchada, dolorida. Parecia que eu tava com uma doença venérea horrível. Cheguei lá, ele me disse: Menina, você estava aqui há 30 dias atrás. E eu perguntei para ele, eu estava assustadíssima, e ele me disse: Relaxa, isso é uma candidíase simples. E ele me perguntou: O que está acontecendo na sua vida? Você anda se estressando muito? E eu falei, sim, doutor, eu tô com alguns problemas no meu relacionamento. E ele disse, então tá aí. Eu vou te recomendar você ir numa psicóloga, ficar calma e vou te dar um tratamento de 10 meses. Faz o tratamento e daqui a um ano a gente conversa. Eu não fui na psicóloga, não fui na psicóloga, fiz o tratamento de 10 meses e passou assim, né? Eu terminei aquele relacionamento, tive vários outros problemas. E um ano depois, eu tive uma crise de estresse pós-traumático muito grande, muito forte. E aí, relacionado à sexualidade, né? Eu não podia ver homem na minha frente, eu não podia sentir o toque, sentir o cheiro, nada, eu entrava em pânico. E eu fiquei um bom tempo fechada, sem me relacionar com ninguém. Fiquei um ano assim que eu não queria saber de relacionamento, não queria saber de homem, porque tudo doía, tudo era horrível. Eu fiquei muito mal com aquela situação que aconteceu no relacionamento que eu tive. E fui para psicóloga. Daí, um ano depois, eu fui para psicóloga, porque eu estava em estado depressivo muito forte, com crise de ansiedade muito forte, em crise de pânico, muito pensamento suicida. E fui para psicóloga por causa de sexualidade. E aí, muitas coisas aconteceram, fui para constelação, enfim. E só depois de um tempo, quando eu comecei a organizar outros setores da minha vida, que tava tudo bem, assim, eu tava trabalhando em algo que eu gostava, eu tava começando a fazer uma transição profissional, as movimentos com as constelações estavam maravilhosos, eu tinha feito vários outros cursos, só que eu ainda não estava satisfeita, né, com a minha sexualidade, porque depois daqueles episódios eu consegui me relacionar com outras pessoas,
não conseguia me entregar emocionalmente, não tinha um prazer como eu gostaria de ter. O meu prazer já tinha melhorado com todos os tratamentos que eu tinha feito, mas eu ainda não conseguia sentir um real prazer. E eu sempre ia para uma relação sexual e terminava, e eu sempre sentia que alguma coisa faltava, que faltava algo. Aí eu achava que era porque eu precisava me apaixonar perdidamente e casar, né? Que ia resolver meus problemas de sexualidade. E não era, não resolveu, né? Não resolveu mesmo. Porque, enfim, acabei me apaixonando, me envolvi com uma pessoa, e quase entramos numa relação, e eu vi que aquilo continuava a mesma coisa, né? E não era aquilo. Aí eu fui pro Tantra, né? Eu fui buscar massagem tântrica, fiz algumas sessões de massagem tântrica, iniciei um curso de massagem tântrica. Não atuo, né? Fiz formação em reflexologia tântrica também. Estou iniciando um novo curso de Tantra, inclusive, para trazer mais ferramentas assim para os Yoni Eggs e para esse movimento da constelação uterina. E quando eu comecei nos Yoni Eggs, eu fui estudar um pouquinho mais, me percebendo esse mundo, esse universo, e eu descobri que o Yoni Egg é uma ferramenta do Tantra. Perdi essa ferramenta de muito tempo atrás, e faz poucos anos, cerca de uns 15 anos, que ela tem voltado, né? Tem muitos relatos aí de muitas terapeutas no México, na China. No México é muito abundante a obsidiana, então lá era um outro protocolo, elas utilizavam só obsidiana. Na China, a jade, né, que é muito abundante e é maravilhosa, é um ioneg incrível, né? Faz tempo que eu não uso, até quero voltar. Enfim, basicamente, a constelação uterina é o quê? Tá? É a terapia de Ione Eggs, que eu faço todo um processo de análise sistêmico junto. Então, só utilizar o Ione Egg vai resolver um monte de coisa? Às vezes vai. E às vezes a gente vai precisar de uma outra ferramenta junto. Então, se todo mundo que trabalha, vem fazer atendimento de constelação uterina comigo, eu trago Ione Egg e eu trago outras ferramentas sistêmicas junto. Porque muito daquilo que a gente vive na nossa vida tem sim relação com a nossa ancestralidade. E quem já me ouviu falar sobre ancestralidade, que tem uma live sobre isso no meu Instagram, já ouviu falar que existem duas ancestralidades: a nossa ancestralidade de mãe e pai, dessa vida, desses pais que a gente tem aqui, e a nossa ancestralidade pessoal, que são de todas as nossas vidas passadas. O nosso DNA e o nosso RNA, eles guardam muita memória, tá? Nosso DNA guarda a memória dessa geração, dessa vida que nós estamos vivendo, e o nosso RNA, memórias de todas as vidas que a gente já viveu, e principalmente de uma ancestralidade muito antiga. Tá? Então, o Unieg, ele vem para trazer uma nova frequência para o nosso corpo, né? Ele vem trazer uma nova informação. A gente faz um processo de programação, enfim, são muitos processos que a gente traz, tá? Para um acompanhamento de ONR. Ai, Gabi, eu sou terapeuta, eu constelo, e eu usando o ONR já posso sair atendendo por aí? Não. Por que que eu tô falando isso? Porque várias terapeutas me chamaram pedindo isso. Por quê? Porque é necessário sim fazer um estudo e uma formação em terapia de ONR, tá? Eu não, eu fiz o meu processo com o Ioneg, eu fiz. Saí por aí atendendo? Não. Eu fiz todo um processo, eu me curei algumas coisas, ainda utilizo Ioneg, tem um monte de coisa para trabalhar ainda, né? A gente pode explorar Ioneg para todas as áreas da nossa vida, inclusive conexão com espiritualidade, enfim, muitas questões. Enfim, nós podemos trabalhar inúmeras questões, né? Para quem vai participar da vivência no dia 25, sobre constelação uterina, prosperidade e tudo mais, cada uma de vocês vai ganhar um Yoni. Algumas mulheres me perguntaram se vão ter que usar no dia da vivência. Não, a não ser que queiram. Se tiver alguma mulher que queira, Gato, quero usar hoje. Tudo bem, né? A gente faz o processo ali
Eu vou ensinar muitas coisas para vocês no dia da vivência. Vou ensinar como programa, como insere, como retira, como higieniza, todos os detalhes, para que vocês também utilizem ele para fazer constelação uterina de vocês em relação à prosperidade, tá bem? Quem vai participar da vivência vai ganhar o Ioneg, mas se não quiser usar, se sentir de não usar depois, tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo de utilização de um Ioneg, eu sei que assusta, eu sei que é algo maluco às vezes, que parece muito estranho. Para mim foi assim, os Ioniegs surgiram na minha vida muito antes de eu utilizá-los, na verdade. Os Ioniegs surgiram na minha vida antes de eu fazer curso de constelação familiar, para vocês terem noção. E eu fugi. Eu fugi, eu disse: não, isso é loucura demais para mim. Isso não vai servir para mim. Eu não vou conseguir usar. Isso é doideira, é doidice, né? E aí depois caí nos Yoni Eggs e tô aí. E esse processo de unir Yoni Egg com constelação familiar, trabalho sistêmico, é porque eles são maravilhosos, né? Eles fazem um trabalho sistêmico maravilhoso. Eu tenho estudado isso desde que eu comecei a utilizar, em conjunto com a minha professora, que é maravilhosa. E era isso. Tem muito mais coisas, né? Além dos Yoni Eggs, nós temos também os falos de cristal, que nós utilizamos para substituir o- os vibradores, mas isso aqui é um outro nível, né? É um nível um pouquinho além. Também demorei um pouquinho para trazê-los na minha vida, agora que eles chegaram. E, enfim, eu vou deixar aberto os comentários. Quem tiver alguma pergunta, tem o meu contato, tanto aqui no canal, quanto lá no grupo do WhatsApp, quanto no Instagram. Dúvidas e perguntas, podem me mandar, tá? E é isso. Espero que tenha sanado um pouquinho aí das dúvidas de todo mundo que me chamou nos últimos dias. Tem muita coisa para falar de UNEG, tem muito processo que a gente pode falar de UNEG, a gente pode falar de UNEG só o trabalho que ele faz em relação ao nosso emocional dentro das doenças ginecológicas, do nosso emocional em relação à prosperidade, à nossa criança interior, há muitas coisas, é um universo infinito de possibilidades. Tudo que eu utilizo dentro de uma sessão de constelação familiar, dá para utilizar o IONIEG? Dá para utilizar o IONIEG. Gabi, um IONIEG substitui uma sessão de constelação familiar? Não, não substitui. Mas o IONIEG, ele chega em lugares que a sessão de constelação em si não chega, né? Que é na nossa reprogramação celular. Uma hipnose faz um processo de reprogramação celular? Faz, uma hipnose faz processo de reprogramação celular. Tanto que, às vezes, dentro do processo de hipnose, eu conduzo a mulher, quando vem mulher, para que ela insira de forma mental um Ioniec, né? Da mesma forma que a gente faz na hipnose, a inserção de um balão gástrico para fazer a bariátrica hipnótica. Porque às vezes a gente faz, né, mulheres que vêm trabalhar a questão de sobrepeso, trabalhamos todo emocional, ela não quer passar pela cirurgia física, a gente faz a cirurgia dentro da hipnótica. E funciona super bem. É esse processo que o Onieg faz, ele alcança lugares aonde as técnicas terapêuticas às vezes não alcançam, porque por questões de controle do nosso emocional, controle do nosso mental. E aí a gente começa a soltar essas amarras, soltar esses tijolos que a gente cria ao nosso redor, um muro, né, de proteção, e isso vai. Outra coisa que eu falei no início do vídeo, que terminou o processo de acompanhamento comigo, eu jogo isso daqui fora? Não, não jogue isso daqui fora. Isso daqui é para o resto da nossa vida. Eu sempre ensino as mulheres a seguirem, tá? Com a utilização dos Gianni Eggs para todas as áreas da vida. Então, quando a gente começa nos Gianni Eggs, a gente quer todos, né? A gente olha, ah, meu Deus, eu preciso de todos. Não, não é assim, calma. Você começou agora um Gianni Egg, conheceu um, recebeu um. Vou utilizar ele e eu vou aprender sobre ele e os efeitos dele na minha vida e como eu posso utilizar ele para melhorar a minha vida como um todo.
aprende muito bem sobre esse IONIEG. Às vezes a gente pode ficar com um IONIEG por 1 ano, 2 anos, e é o que a gente precisa, e tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar inserindo 50 tipos de IONIEGs. Às vezes vai ter momentos que nós vamos sentir que preciso de outro. Aí vou lá, vou conversar, né, com quem me iniciou, ou com outra terapeuta que eu me identifico, para fazer a inserção de um novo IONIEG. Quando as mulheres vêm fazendo a inserção de um novo IONIEG, quando são mulheres que já conhecem o próprio corpo, que já estão super bem ali, para elas está tudo bem, só adquirir o IONIEG, tá tudo bem, só adquirir o IONIEG. E às vezes precisa de um processo de retorno, né, de uma ajuda, de um auxílio, e é para isso que eu estou aqui, para trazer um olhar mais aprofundado, que às vezes vocês sozinhas não conseguem. Não porque você não tem capacidade, mas porque ser cuidada é muito importante. Eu, volta e meia, chamo lá a minha prof e digo, Regi, preciso de um atendimento. Me auxilia aqui, estou passando por um processo, pensei em tal e tal IONIEG, mas eu preciso do teu auxílio, né? Eu quero ser cuidada também. E por que não me deixar ser cuidada por alguém que também está nesse universo, que conhece tudo isso? Então, o processo de acompanhamento é também para nós mulheres aprendermos que a gente não é Mulher Maravilha e que tá tudo bem ser cuidada por alguém. Muitas me perguntam: posso comprar o IONIEG e começar a usar sozinha? A escolha é sua. Mas, quando a gente faz um processo de acompanhamento dentro de um processo terapêutico com o IONIEG, a gente não está sozinho. Nós temos alguém nos dando força, ancoragem, principalmente ancoragem espiritual, que tem uma egrégora que ancora esse trabalho, porque é um trabalho também que envolve a nossa espiritualidade e porque vão surgir muitas emoções, muitas coisas que nós precisamos nos observar e precisa ter alguém ali nos auxiliando. Por isso, sempre eu indico, quer começar sozinho? Comece, né? O corpo é teu, a energia é sua, né? Mas você também pode ser cuidada por alguém e não tem problema nenhum nisso, tá? A vivência do dia 25, a gente vai fazer um processo de acompanhamento, tá? Depois da vivência com o Geniex para as mulheres que decidirem utilizá-lo após a vivência. Cada uma vai receber, além do seu IONIEG, material de apoio para saber o que aquele IONIEG faz na sua vida, né? Vai trazer de benefício que pode programar, utilizar. E eu vou estar ali disponível no nosso grupo do Whats para dar esse suporte e esse auxílio, tá bem? Era isso hoje. Um abraço e até a próxima.